está falando, na verdade, de um grande líder dentro da igreja de Jerusalém. Mas ele era um grande líder entre todos os apóstolos, mas sua jurisdição se limitou, na verdade, dentro da cidade de Jerusalém. Ele fez uma grande obra, foi o pastor da igreja de Jerusalém. E reuniu muitos crentes, a igreja de Jerusalém cresceu muito, até o momento em que houve a perseguição. A partir daquele momento, esses crentes foram dispersados por todo o mundo. Mas Tiago foi influente em atrair todas essas pessoas e pastorear essas pessoas, até o momento em que Deus viu a necessidade de espalhar essas pessoas através da terra, ou do mundo conhecido daquela época, para que eles pudessem, irmãos, levar esta mensagem ao redor do mundo, que era, na verdade, o plano de Deus. Amém? O plano de Deus é que sua mensagem, esta mensagem, que mensagem estamos falando? E eu vou parar um pouco para falar disto, porque é importante que nós entendamos qual é a mensagem. Somos embaixadores de Cristo. Mas o que tem a ver isso com autoridade apostólica? Tem tudo a ver. Porque se nós não entendemos, irmão, qual é a nossa mensagem, não vamos ter efeito no nosso trabalho. Então, quando eu falo de mensagem, quando a Bíblia fala dessa mensagem, está falando, na verdade, na mensagem do Evangelho. É o Evangelho, é morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Que Jesus é Deus. E dessa mensagem, daquilo que falou o pastor Stark, que na verdade Pedro havia recebido uma revelação. A revelação de quê? De que Jesus era o Cristo, ou que Jesus era o Messias. Ele havia recebido esta revelação, que Cristo era o Redentor prometido, o Redentor que havia sido prometido em Gênesis capítulo 13, versículo 15, quando Deus falou com a serpente: porém inimizade contra ti e a mulher, entre sua descendente e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Naquele versículo, Gênesis 13, 15, Deus estava prometendo um filho que nasceria da mulher, amém, que ia pisar a cabeça do inimigo. A partir daquele momento, um redentor prometido havia sido dado a Adão e Eva, e consequentemente toda a geração humana, um redentor prometido. E durante todo o Antigo Testamento eles estão esperando, eles estão buscando aquele que havia sido prometido. Será este, será aquele, amém? Quem é o Redentor prometido? Amém? Mas quando abre o livro de Mateus, amém, logo o nome daquele que havia sido prometido é revelado, e o seu nome será Jesus, e ele libertará o seu povo dos seus pecados. Foi justamente, irmãos, o pecado que tirou, irmãos, amém, o relacionamento do homem com Deus. Foi justamente o pecado, irmãos, justamente na hora do pecado, na hora da queda no jardim, onde o homem perdeu seu domínio. Agora, eu sei que eu coloquei muita coisa aí para você, mas eu vou voltar a explicar mais minuciosamente em alguns minutos. O homem então perdeu seu domínio com a queda, com o pecado. O pecado tira o domínio. Consequentemente, nós temos que eliminar completamente o pecado das nossas vidas. Se nós queremos domínio, irmãos, que nós queremos exercer o nosso domínio, se nós queremos exercer autoridade apostólica, autoridade espiritual no nosso domínio, uma das coisas que nós temos que fazer é tomar domínio sobre nossas vidas.
Porque eu não posso, irmãos, esperar executar domínio, irmãos, no meu território, o que o grego chama metron, exercer autoridade no meu metron, ou no meu território, se eu não tenho domínio sobre minha vida. Então isso é uma introdução. Então, existiu dentro da igreja apostólica limitações de apostolado. Tiago em Jerusalém, Pedro foi enviado para abrir, ele recebeu chaves, não foi? Quem está comigo? Ele recebeu chaves, irmãos, para quê? Que faz as chaves? Abre portas. Chaves abrem portas. Ele recebeu chaves do reino de Deus para o reino de Deus, ou seja, recebeu chaves para abrir portas para que todos os povos pudessem entrar no reino dos céus. Os 3 povos são mencionados no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Os 3 povos são mencionados ali. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em aonde? Jerusalém, aonde mais? E aonde mais? Judeia e até os confins da terra. Amém? Então Pedro, se nós examinarmos mais minuciosamente o livro de Atos, encontramos que Pedro foi a esses 3 povos. Em primeiro lugar, ele pregou no dia de Pentecostes: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, e a promessa é para vós e para vossos filhos e para quantos estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Dia de Pentecostes, para o povo de Israel, para os judeus reunidos ali. Amém? Se você olhar bem o texto, ele estava no cenáculo, ele estava lá no primeiro andar. Eu creio que ele abriu uma janela, ele talvez saiu num terraço, de repente olhou a multidão lá embaixo e pregou para eles esta mensagem. Quando eles perguntaram: que faremos? Ele pregou para eles: arrependei-vos, seja batido. Mas aquele povo era judeu. Mais tarde Pedro ele e João desceram para Samaria, samaritanos, e oraram por ele, pôs suas mãos sobre eles, e eles receberam o dom. Pedro está exercendo sua autoridade apostólica numa região que Deus tinha dado para ele. Mais tarde podemos examinar e ver que Pedro foi inclusive para regiões muito longes. E ali ele menciona no seu livro, ele menciona que ele fala nos crentes da Babilônia. Porque os historiadores creem que ele foi até Babilônia e ali pregou a palavra de Deus. Regiões remotas. Mas em primeiro lugar ele foi para os judeus, ele foi para os samaritanos, e depois ele foi para onde? Alguém pode me dizer? Para onde? Foi para os gentios. E quem foi o gentio a quem ele pregou? Cornélio. Ele não queria. Deus, eu não vou lá não. Peraí, não posso ir lá. Pedro, o que eu purifiquei, que nenhum homem condene. Amém. Você pode estar dizendo: pastor, eu não posso entrar lá não, eu não quero ir lá não. Amém, eu não quero ir lá. Eu me lembro uma vez, eu disse para o Senhor: Senhor, eu vou para qualquer lugar, Senhor. Vou para qualquer lugar aqui no Brasil, Senhor. Vou para qualquer lugar, menos para o Nordeste. Não me manda para o Nordeste, que lá não vou. Senhor Deus, aqui está a minha vida, vou para qualquer lugar, mas não me manda para o Nordeste. Adivinha para onde eu fui? Não diga nunca, meu irmão. Não diga que você não vai, porque de repente é lá mesmo que você vai. E lá mesmo eu fui. Passei 10 anos e meio no Recife. Amém. Glória a Deus. Mas Pedro foi exercendo sua autoridade apostólica.
A autoridade apostólica, irmãos, não somente tem suas limitações geográficas, mas também alcança, tem um alcance de autoridade. 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 13, diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o quê? Amém. 2 Coríntios 10, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa quê? Dentro de quê? Régia diz. Então aqui na minha Bíblia diz esfera, dentro da nossa esfera de ação. Últimas palavras do versículo 15. Versículo 16: a fim de anunciar o Evangelho para além das nossas fronteiras, sem com isto nos gloriamos de coisas já realizadas